tem também a eleição do Congresso Nacional. E quem vai acompanhar de perto é a repórter Edilene Lopes. Edilene, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira deixam hoje as presidências do Senado e da Câmara. Qual rumo eles devem tomar daqui para frente? Muito bom dia. Bom dia, Travassos. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Itatiaia. Hoje nossa equipe está aqui em peso acompanhando as votações das presidências da Câmara e do Senado Federal. Então, o Congresso Nacional terá nova configuração de comando a partir de hoje e eu trago aqui os bastidores. Nosso repórter Jonathan Ferreira trouxe as regras, como vai funcionar essas eleições que começam a partir das 10 da manhã daqui a pouco. E eu vou falar um pouquinho sobre o futuro dos atuais presidentes da Câmara e do Congresso Nacional. Preside a Câmara hoje já há dois mandatos de presidência, que tem 2 anos, Arthur Lira, do PP, e preside o Senado e também o Congresso Nacional, que é a Câmara e o Senado junto, o senador Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais. Ambos vão voltar para os seus cargos originais. Vão virar um deputado, diríamos assim, normal e um senador normal, sem cargo de presidência. Só que o que a gente diz é o seguinte: a partir do momento que você ocupa um cargo como esse, que é do comando do Poder Legislativo, você nunca volta a ser apenas um senador normal. Normalmente um caminho para esses que ocupam um cargo tão alto é virar ministro no governo, e ambos são cotados. Tanto Arthur Lira, do PP, quanto Rodrigo Pacheco, do PSD, são cotados para serem ministros de Lula, com alguma diferença. Rodrigo Pacheco é um pouco mais aliado do governo e Arthur Lira é um aliado do governo, mas é muito ligado à direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele desempenhou um papel importante à frente do Legislativo. Então, para Arthur Lira assumir o ministério do presidente Lula, tem um peso político, porque é ligado à direita, e isso geraria alguma rejeição, não entre os pares, porque isso acontece bem menos do que acontece com a população, mas entre o seu próprio eleitorado. Como Arthur Lira, que já foi um aliado de primeira ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, vira um ministro do presidente Lula. Mas fato é que essa possibilidade existe, porque o PP, o Progressistas, partido de Arthur Lira, reivindica uma vaga na esplanada dos ministérios. O que eles mais querem é o Ministério da Saúde, mas Lula já disse que essa pasta ele não vai entregar a outro partido, vai ficar com o Partido dos Trabalhadores ou com o ministro da cota de Lula. Hoje é Nízia Trindade, mas deve assumir o lugar Alexandre Padilha, que atualmente é o ministro das Relações Institucionais, o que cuida das relações com o Congresso, mas ele é médico e já foi ministro, tanto no governo Lula anteriormente, quanto no governo Dilma. E o Arthur Lira também reivindica para o Progressistas o Ministério da Agricultura, que o PP já teve em suas mãos em outras ocasiões. E aí o cotado para esse cargo é ele mesmo, ele não colocaria nenhum aliado, poderia ser Arthur Lira. Esse cargo hoje está com PSD de dado, partido de Gilberto Kassab, e está com o senador Carlos Fávaro. A apuração que nós temos entre PSDistas é que a agricultura vai continuar com o PSD e não vai para o PP, mas fato é que Lira é cotado. Agora, em relação ao Rodrigo Pacheco, a situação é um pouco diferente. Ele é cotado para 3 ministérios. Um deles é o Ministério da Justiça, porque ele é advogado, seria o ministério da área afim dele, entraria no lugar de Ricardo Lewandowski. O outro é o Ministério da Defesa, que é de José Múcio, lida com as Forças Armadas. Múcio já demonstrou vontade de sair. Esse também poderia ser um cargo para Rodrigo Pacheco. E a terceira é a possibilidade mais viável, porque essas 2 primeiras pastas, para quem quer, pleiteia ou está sendo cotado a candidato a governador, podem não ser tão boas, porque são pastas que arrastam polêmicas, e arrastam polêmicas principalmente com a direita, com os militares. Então, um ministério que teria mais entregas, digamos assim, positivas, consideradas pelo restante da população, seria o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, que hoje é ocupado pelo vice-presidente da República, que acumula o cargo, Geraldo Alckmin. Aí Alckmin sairia dessa pasta, Pacheco entraria e ele poderia ficar apenas como vice-presidente ou então acumular a pasta da Defesa, para fazer um link direto entre o presidente Lula e os militares. E por que para Pacheco esse cargo seria positivo? Porque aproxima o senador da indústria, da FIENG, por exemplo, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, muito mais ligado ao governador Romeu Zema do que ao presidente Lula e a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então puxaria esse público para perto de Pacheco, que o presidente Lula já disse que quer que seja o candidato ao governo de Minas na base dele em 2026. Então é isso. Por enquanto voltam aos seus cargos normais, senador e deputado, mas ambos são cotados para serem ministros do presidente Lula. Travassos e Fernanda. Edilene, como vão ser distribuídas as comissões da Câmara e do Senado?
São sempre as negociações, né? Por que o Hugo Mota e Davi Alcolumbre são os favoritos? Porque eles têm mais articulação com todos os partidos da Câmara dos Deputados. Quando eles são eleitos, os partidos já têm tudo mais ou menos combinado. Há uma proporcionalidade, os partidos que têm mais parlamentares têm prioridade na escolha das comissões mais importantes, e a montagem da mesa diretora também é importante. Com que cargo vai ficar o PL? Com que cargo vai ficar o PT na mesa diretora, que normalmente é composta por 5 ou 7 membros? Então, a distribuição dos partidos garante o apoio na hora da votação. Por que Davi Alcolumbre e Hugo Mota são favoritos? Porque eles atenderam aos pleitos da direita e da esquerda na distribuição de cargos, tanto na mesa diretora quanto também nas comissões da Câmara e do Senado. Tem uma ordem que é de proporcionalidade, né? Aqueles que têm mais têm prioridade na escolha, mas essa regra ela pode ser quebrada caso haja um acordo. Por exemplo, ao invés de querer escolher essa comissão e ficar com 2, eu posso querer ficar com uma mais importante, uma menos importante, e deixo o PT ficar com aquele que quiser. Então, essas trocas, elas são feitas e as regras são flexibilizadas. Essas comissões estão sendo distribuídas a partir de hoje e ao longo da próxima semana nós teremos o anúncio. Mas, por exemplo, na Câmara dos Deputados, a CCJ, que de toda a Casa Legislativa é sempre a comissão mais importante, porque todo e qualquer projeto de lei tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, ela já esteve com o Partido dos Trabalhadores na última gestão, no último ano da gestão de Lira, esteve com o PL e agora vai ficar com o Centrão, com o MDB. Então, as forças são distribuídas dessa forma e ao longo da programação nós vamos dizendo quem ficou com o quê. Já posso adiantar que na mesa diretora da Câmara dos Deputados, por exemplo, a princípio não tem nenhum deputado mineiro, o que aconteceu nas outras gestões. Eles estiveram presentes na mesa diretora. Nessa configuração atual, a princípio não tem nenhum mineiro. Bom, durante toda a programação de hoje, Edilene Lopes volta com boletins falando sobre a eleição para as presidências da Câmara e do Senado, com uma cobertura especial durante o Itatiaia Agora, 1h da tarde.